Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Bom, meu nome é Caroline, eu sou conhecida como a Carol Santos, né? Gostaria primeiramente de agradecer o convite do Dr. Marum, né, do Dr. José Humberto, e a todos os presentes aqui. Bom, eu fui convidada, e vou falar bem rapidamente sobre o tema, que é sobre o meu livro, que fala sobre patentes de invenção e acesso a medicamentos no Brasil. Esse foi um tema trabalhado na minha dissertação de mestrado. Eu sou advogada, mas um dia quis fazer medicina e acabei fazendo direito, mas falando tudo sobre medicina. Tudo assim, o que o direito vem trabalhar. Então, sou uma advogada apaixonada pelo exercício da medicina e apaixonada por ser advogada também, ok? Bom, então o meu tema na graduação foi responsabilidade civil do erro médico em cirurgia plástica, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, e eu defendo os médicos, né? Que tem muito advogado, muita gente para poder descer, falar mal, e eu venho para poder demonstrar que o médico, de fato, o profissional, né, de fato, que nasceu para exercer a medicina, ele faz com total coração, com a total dedicação, e isso é o que me faz estudar tanto o direito médico. Sou coordenadora do IPOG, no curso de Direito Médico, é uma pós-graduação, nós estamos indo para a nossa segunda turma, e é um tema que me faz bastante curiosidade estudar sobre essa questão médica. Bom, o que seria essa patente farmacêutica, né? Quem é que nunca tomou algum medicamento? Ninguém, né? Todo mundo precisa do médico e do remédio, não é verdade? O médico vai diagnosticar, vai falar qual é o novo tratamento, mas nós temos que ter essa questão aí do remédio. Bom, o meu livro, eu dividi ele em 3 capítulos. Então, primeiro eu falo de propriedade intelectual a nível mundial, segundo eu falo de propriedade industrial no Brasil, e no terceiro capítulo eu falo o que é a função social da propriedade. Então, a Constituição de 88, ela garante o direito de propriedade, ou seja, todos podem se apropriar de alguma coisa, ok? Desde que ela seja lícita, né? Mas eu tenho direito de propriedade. Só que eu não posso ser dono, não posso ter a propriedade e exercer de uma maneira ilimitada, da forma que eu quero. Eu tenho que cumprir a função social da propriedade. Por isso que existe a reforma agrária, por isso que existe aí vários institutos dentro do direito para proteger a forma com que o proprietário exerce a sua propriedade. Isso não vai ser diferente em relação à propriedade intelectual. Quem aqui já pensou em alguma vez na vida inventar alguma coisa? Eu podia tanto inventar alguma coisa, ficar rico com isso, não é? Uma letra de uma música, ou que seja uma máquina, né? Algum medicamento que venha trazer a cura e vou ficar rico e nunca mais vou ter que trabalhar. Quem aqui já não pensou? Acho que todo mundo tem em si esse instinto de querer ser inventor. Então, nós temos a propriedade intelectual, que eu preciso de exercer a função social dela. O que significa isso? Exercer a função social da propriedade? Que eu tenho que cumprir a lei. Eu não posso ser dona, por exemplo, eu crio um remédio que cura o HIV positivo, ou o câncer, ou o diabetes, o que seja, e pegar esse meu invento, e pegar ele para mim, e só eu vou ficar sabendo, e eu não vou divulgar para ninguém. Simplesmente quem tem acesso à minha família que vai ter isso. Por quê? Porque falar da propriedade em relação a medicamentos, eu estou falando em algo que é importante para a coletividade. Só que o Estado, ele tem que incentivar a pesquisa. E o Brasil, infelizmente, é um país em que a pesquisa é pouco valorizada. Posso perguntar aqui para vocês, quem tem o sonho simplesmente de ser pesquisador, simplesmente pesquisador? É complicado, às vezes até você quer ser, mas financeiramente isso se torna o quê? Inviável, né? E ninguém consegue viver numa inviabilidade econômica, né? Então, o que acontece? Nós temos vários pesquisadores da área médica, da área jurídica, da área da engenharia, enfim, mas são pessoas que exercem outros ofícios, né? Já vista que a pesquisa no Brasil é muito complicada. Nós temos vários médicos, inclusive aqui em Goiás e Brasil,
que querem ou querem registrar ou querem atualizar, né, o seu invento, aquilo que ele conseguiu trazer de bom para a medicina, para a sociedade. E muitas vezes a gente não consegue o reconhecimento, não é no CRM, nem no Conselho Federal de Medicina, mas é no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então isso se torna um pouco aí complicado. E aí esse médico acaba indo para fora do país e acaba conseguindo esse financiamento, né, para ele poder desenvolver uma pesquisa. Aí sai lá do lado de fora numa notícia que médico brasileiro descobre a cura de nananã através do medicamento tal. Então nós temos que dar essa mudança, né, no Brasil a nível desse incentivo aí da pesquisa científica. Bom, mas então, o que seria cumprir a função social da propriedade? Não basta eu ser fazendeira, eu tenho que fazer a minha fazenda ser produtiva, não é assim? Então, eu não posso exercer ilimitadamente a propriedade de nenhum bem. Bom, só que aí eu tenho a propriedade o quê? Intelectual. O que é propriedade intelectual? Aquilo que eu consigo produzir, aquilo que não é corpóreo, mas tem produção, tem proteção, que é a propriedade intelectual. Só que a propriedade intelectual, ela tem várias classificações. Por exemplo, quando eu faço esse izinho assim, vocês se lembram de quê? O izinho assim. O Itaú, não é? Uma maçãzinha mordida, você lembra de quem? Da Apple, não é? A Apple aí, várias pessoas falam cada hora de um jeito, né? Mas em cada país aí fala, beleza. É ou não é? Isso daí, você acha que se eu montar, sei lá, um escritório de advocacia, é impossível colocar, mas vamos supor, eu coloco essa maçãzinha, eu vou sofrer ou não vou sofrer um processo? Vou. Por quê? Porque tem uma propriedade intelectual protegendo a maçãzinha mordida, certo? Nós tivemos aqui um senhor, ele era proprietário de uma loja de fiação, ele vendia fio e chamava TIM, T-I-M. Aí um grande advogado aqui da nossa região procurou porque a TIM Telefonia estava chegando no país. Esse cara ficou milionário. Porque ele já tinha esse nome antigo e esse nome dele era registrado. Então, vendeu-se para a TIM aqui no Brasil, porque você é dono daquilo que você registra. E aí ele conseguiu vender para a TIM, ele andava num Passat velhinho, num carrinho velhinho. Depois ele está aparecendo aí de Ferrari, de não sei o quê. Por quê? Por conta desse nome, certo? Desse T-I-M que ele tinha. Que o nome dele era Tonico, não sei o quê, não, era o nome dele, não tinha nada a ver de prospecção em relação a TIM. Então, nós temos algumas coisas dessas que acontecem. Então, nós temos aí a proteção. Posso colocar no nome da minha mercearia de Coca-Cola? Não, porque o nome Coca-Cola está o quê? Está registrado, não é? Marca registrada, que é aquele Rzinho que aparece ao lado. Bom, só que a Coca-Cola não é patente. Qual que é a diferença de segredo industrial e patente? Patente significa o seguinte: você descobriu a cura para alguma coisa, você inventou lá, por exemplo, um desenho industrial, ou um mecanismo que vai fazer um carro de maneira mais rápida, um medicamento, por exemplo, na década de 80, um remédio para dor de cabeça, eu fiz essa pesquisa de campo, demoravam mais ou menos de 15 a 20 minutos para começar a fazer o efeito. Hoje, o médico até às vezes fala no consultório, se não melhorar em 5 minutos, você pode tomar outro, porque é latente. O que é isso? É a rapidez da tecnologia em relação ao quê? A cura dessa dor, né, a cura, ou remediar aí esse sintoma que determinada pessoa está sentindo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que acontece? A patente é um direito provisório que o inventor tem para contar para todo mundo. A patente é fofoqueira. Ela conta para todo mundo o quê? O que eu descobri. Só que você acha que eu vou contar de graça? Não, eu vou querer receber em troca isso que eu descobri. São anos e anos de pesquisa, ninguém sai descobrindo as coisas do dia para a noite. Então, o que acontece? Na patente, eu tenho o direito provisório de exercer o quê? Essa propriedade em relação a determinado invento que eu tive. Só que, quem é que vai me falar qual é esse tempo provisório? O INPI. Quem é o INPI? O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ele vai me ceder isso provisoriamente. Só que, em contrapartida, eu vou receber uma coisa que se chama o quê? Royalties.
que são os royalties? É o dinheiro que eu vou receber de te contar o que é que eu descobri. Só que todo mundo vai ter o direito o quê? De produzir determinada medicação. Só que qual que é o grande problema da indústria farmacêutica? O pessoal coloca que é o direito à vida, o direito à saúde, que está descrito no artigo 5º, no artigo 6º da Constituição Federal, mas eu não sou obrigada a fazer a indústria farmacêutica produzir o remédio a custo quê? Zero. A indústria farmacêutica, ela vai buscar lucratividade, ela é indústria, ela é mercado. Então, eu defendo isso no livro, dentro do direito financeiro, que a indústria farmacêutica, ela tem o direito de cobrar o valor. Mas ela não pode ultrapassar aquilo que o Estado delonga como o quê? Como máximo. Só que aí vão ter o quê? Vão ter instrumentos para o Estado quebrar essa patente. Então, quando que o Estado pode quebrar essa patente? Quando o detentor dessa propriedade intelectual não está cumprindo a função social. Carol, qual é a função social do medicamento, de uma patente de medicamento? Eu tenho que trazer inovação tecnológica. Eu não posso simplesmente pegar o Doril, fazer uma engenharia reversa, porque tem como isso num laboratório de fisicoquímica, e saber quais foram, vocês que estudam aí também, não é? Dá para poder saber lá se o carbono é quaternário, ternário, lembra daquele negócio? Deus amado. O que acontece? Volta tudo lá atrás, e o quê? E vai analisar como é que foi feito aquele remédio. Aí eu vou falar, eu também posso fazer o Doril. Não. Eu tenho que trazer uma descoberta. E se essa descoberta eu tenho alguma inovação, eu vou ter que depositar no Instituto de Propriedade o quê? Intelectual. Voltando à Coca-Cola. Alguém aqui já tomou Pepsi? É igual a Coca? Já tomou, qual que é o nome de algum outro refrigerante que é cola também? Baré, é igual a Coca? Não é, tubaína, sei lá o quê. Tudo esse negócio, Jesus, tem até um Jesus, não tem? Então, não é igual a Coca-Cola. Ué, mas então por que a Coca-Cola pode continuar sendo Coca-Cola se o negócio é patentário, se é provisório? A Coca não é patente. A Coca-Cola, o refrigerante, é segredo industrial. Ele opta de falar assim, eu sou tão boa como Coca-Cola que eu quero ver quem é que vai dar conta de descobrir o meu invento. Então, ele tem o direito o quê? Ad eterno. O que é ad eterno? Até alguém descobrir. Ele não contou a fórmula para ninguém. Carol, mas como que assim? O dono da Coca-Cola já morreu, sim. Mas eles têm o quê? Até gerente, diretores que trabalham na marca, engenheiros de produção, engenheiro mecânico que trabalham em toda a produção da Coca-Cola, tem a obrigação de não passar essa fórmula para quê? Para ninguém. É segredo industrial, senão eles podem ser processados em milhões. Quem é que quer perder o rim no mercado negro? Estou brincando. É porque é um jeito que eu falo, só para dizer que é muito caro, né? Então, o que acontece? Não dá. Então, a pessoa jamais vai brigar contra uma Coca-Cola, porque as indústrias ficam tentando descobrir o que ela tem, mas ninguém consegue o quê? Fazer uma Coca-Cola. Agora, uma medicação? Sim. Medicação que nós temos, às vezes, por exemplo, de medicamentos que são placebo. Já ouviram falar de medicamento placebo? Mulheres que aparecem grávidas, fizeram, mas eu tomei o medicamento, não sei o quê, lá. E aí querem entrar com uma ação de responsabilidade civil contra a indústria farmacêutica. Calma lá. Será que, de fato, o laboratório é seguro? Será que não é? Então tá. Carol, consegui uma patente. Patente está lá conduzida. Quem é que concede a patente, gente? O INPI. O que é o INPI? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ele vai lá e concede, ou não concede. Carol, é caro depositar um pedido de patente? Não é. E tem escritórios no Brasil todo que cobram por mês, acreditem, por mês, 20 mil, 15 mil do cliente. O cliente acha que é o INPI que está cobrando. As taxas do INPI são baratíssimas, baratíssimas. No máximo, aí, uma taxa do INPI para depósito é de 300, 400 reais. A pessoa cobra por mês 10 mil, só que esse dinheiro fica no escritório de advocacia. Isso é totalmente o quê? Totalmente indevido. Então, nós temos que trabalhar com o quê? Nós temos que trabalhar na medida de trazer desenvolvimento tecnológico para a patente, ok? Para poder trazer o quê? Inovação tecnológica, a questão que econômica. Carol, a questão econômica, o médico, a indústria farmacêutica pode cobrar tudo o que ele quer, do jeito que ele quer? Não. Aí o Estado pode vir fazer a
quebra. Só que ele só pode fazer a quebra se de fato está tendo o quê? Um preço abusivo. Ou eu concedi a patente para você e você acabou escondendo. Ou seja, eu quero só para que ninguém produza, mas eu acho que tem uma briga muito grande em relação a diabetes, a doença já deveria ter descoberto a cura. É uma grande polêmica a respeito disso. Se alguma indústria farmacêutica conseguir essa concessão de patente e não publicar, o Estado pode o quê? Quebrar essa patente para poder que outras indústrias farmacêuticas possam produzir essa medicação, ok? Então, a indústria farmacêutica ela vai buscar, de fato, mercado. Mas se esse mercado estiver totalmente abusivo, o Estado pode fazer o quê? Essa quebra de patente. Carol, eu como cidadão, eu posso pedir a quebra de patente? Você tem que pedir mediante o quê? A instituição, o Estado, para que ele possa fazer essa quebra, ok? Muito obrigado, nosso tempo é pequenininho, mas se vocês precisarem de mim, eu estou inteira à disposição, tá bom? Obrigada.